Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, na santa paz do Senhor. Amados, eu vou contar um pequeno testemunho, porque hoje eu entendo o que aconteceu nesse dia. Foi um dia só, mas talvez o Senhor fale com alguém através dessa minha experiência que eu tive com Deus. Eu cheguei num momento da minha vida que eu estava muito focada nas minhas coisas. Eu queria cumprir minha agenda, queria cumprir meus planejamentos, meus horários, tudo que eu marcava tinha que acontecer de qualquer jeito naquele dia. E eu não ligava porque dava errado, eu queria estar ali, queria estar lá, queria resolver. Até porque eu tinha uma agenda de fato pelo meu trabalho para cumprir. Então eu não aceitava que eu não conseguisse atingir aquela meta no dia. E com isso, do meu tempo estar todo comprometido para minhas coisas, para o meu trabalho e para mim, eu comecei a me distanciar e não conseguia mais identificar a voz de Deus. Sabe aquela voz que fala com você, que você diz, eu acho que é uma intuição, eu acho que é isso, que é aquilo. E Deus, ele fala e você precisa ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, para ouvir Deus. E eu não estava mais tendo essa sensibilidade. Eu falava, eu orava, eu buscava, mas eu não ouvia mais, sabe? Às vezes, hoje, eu até percebo que eu até escutava algumas, mas eu não queria largar aquilo para fazer aquilo, priorizar as coisas de Deus. Eu queria cuidar das minhas. E aí, eu vou começar aqui lendo Atos 16:6, que diz o seguinte: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região de Frígia e Galácia. Quando chegaram perto do distrito, tentaram ir para a província de Bítia, mas o Espírito Santo de Jesus não o deixou. Tem momentos que você até faz tudo para cumprir aquilo, para estar naquele lugar e para estar com aquela pessoa e não dá certo. Nem sempre vai ser um livramento. Aconteceu isso e se eu tivesse lá e Deus me livrou. Acontece. No meu caso foi um livramento e vocês vão perceber que foi um livramento muito grande no decorrer aí do que eu vou falando para vocês. Mas às vezes Deus só não quer você ali. E você tem que ter essa sabedoria de não ir, para você se, não está lá porque Deus não quis, não quer, ok? Aconteceu comigo o seguinte, um dia meu, às 6 horas da manhã, eu acordava muito cedo, um gerente meu me ligou de Paraupebas, tinha caído um teto lá, tinha quebrado algumas coisas, não tinha ferido ninguém, mas ele estava super nervoso, muito alterado, porque estava dando, né, o dia dele começou assim, e o teto era mal feito, e isso e aquilo e ele gritava, e aquilo já bem cedo. E a gente conversou, né, direcionou para as áreas e eu segui meu dia. Às 8 horas da manhã, eu recebi uma outra ligação de uma outra gerente de Altamira, no Pará. Tinha um mezanino, uma área de segundo piso que não podia ser usada, a engenharia bloqueava. E essa gerente permitiu que uma funcionária usasse, e essa funcionária caiu de uma altura lá e estava desacordada, tinha polícia, tinha bombeiro, sabe, já estava todo mundo lá e ela me ligou muito desesperada, com medo de ter acontecido alguma coisa com a moça. E por livramento ela caiu muito próximo de um balcão de madeira, mas Deus deu livramento. Eu falei com ela e eu tinha uma viagem à tarde, às 17 horas, para Parintins, né, que é no Amazonas, e eu estava em Manaus. Então, eu saí, não fui para onde eu tinha que ir de fato. Eu fui para uma loja próxima para tentar falar com o meu... para falar com o meu chefe direto, né, com o meu superior. Quando eu cheguei nessa loja, né, eu fiz ali a ligação, quando o meu chefe atendeu, ele já atendeu muito alterado, tinha acontecido furto em uma loja em Rondônia, e ele colocou o gerente de lá na linha, tinha acontecido um monte de coisa naquela loja, e eu teria que estar ciente, porque os gerentes tinham que ligar para mim, que eles eram liderados por mim, né? Só que ele não ligou, falou com uma terceira pessoa, a terceira pessoa não me falou, eu não sabia de nada, e o meu chefe ficou sabendo através de canais de TVs, através de TV, né, de reportagem, né, na TV.
E aí ele estava muito alterado, meu chefe, o gerente nervoso e aquilo e tal, mas aí depois acabou e eu disse, tá, eu vou para casa. Não lembro nem de ter comentado das duas coisas que tinham acontecido. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a gente tinha um amigo, abrindo um parênteses aqui, e esse nosso amigo, ele estava morando no Rio de Janeiro porque ele veio para cá transferido. Mas antes ele estava com a gente lá em Manaus e ele era muito próximo, vivia em casa e tal. Era um amigo meio que irmão do meu esposo. E quando ele veio para cá, nesse dia fazia exatamente 3 dias que ele estava desaparecido. E a gente estava ali orando, né? O pessoal procurando e tal. E quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem. O meu esposo estava viajando embarcado. Quando ele viajava, ele ficava sem área, né? Não 100%, mas oscilava bastante. Às vezes ele falava, às vezes não. E eu recebi uma mensagem dele dizendo: a Laís, liga para a Aline, que é a esposa desse rapaz, que é nosso amigo, e diz que encontraram o corpo do Marvin no rio. E, de fato, aconteceu o que nós não esperávamos. E aí, minha filha mais velha, Amanda, ouviu, começou a chorar, começou aquela agonia de novo. Eu peguei, liguei pra Aline, e ela já sabia, a gente, né, teve aquele momento, e eu conversei com ela, conversei com a minha filha e segui viagem. Olha só, amados, quando começa a dar tudo errado, te ajoelha, era o que eu tinha que ter feito, sabe? Senhor, o que tá acontecendo, né? O que é para eu fazer? Eu vou, eu não vou, eu tenho esse agendamento ali, tal hora eu tenho essa viagem, eu preciso estar ali por trabalho e tal, ou por isso ou por aquilo, mas tá dando tudo errado, o que tá acontecendo? Se eu quer que eu esteja lá, ou se eu quer que eu não esteja. E eu não perguntei, eu simplesmente deixei as meninas com a moça que cuidava e segui para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fiz o check-in, subi não, andei, porque o avião que faz para Manaus, Parintins, não sei se mudou, mas é um bem pequeno. Eu acho que tem umas 30 pessoas no máximo, não sei, ou menos, 20. E eu peguei, subi, sentei na cadeira. Quando eu tô caminhando para subir no avião, eu ouvi Deus falando muito alto. Eu conversei com a voz e, pasmem, eu só tive o entendimento que Deus falou comigo naquele dia agora, depois de, sei lá, 4, 5 anos depois. E eu ouvi uma voz que falou assim: todas as vezes você sai de casa, você viaja, teu esposo viaja, você não deixa um contato para ninguém, caso aconteça alguma coisa. E eu falei, verdade, né? Peguei meu celular, mandei uma mensagem para a moça que cuida das minhas filhas, mandei 2 contatos. E para uma amiga minha de Manaus, eu mandei 2 contatos. E falei exatamente isso. Se acontecer alguma coisa, vocês falem com essas pessoas, sem saber de nada. Peguei o avião. Subi. O avião subiu. Quando ele subiu, ele deu a primeira queda. Eu não sei dizer, mas parecia que tinha um monte de vento. Ele não conseguia passar. E esse vento, muito forte, eu acho que derrubou. Não sei explicar, porque eu não entendo muito disso. Só sei que ele caiu. Quando ele caiu a primeira vez, foi muito rápido. Todo mundo nervoso e tal, mas tentou manter ali tentar se manter calmo. E aí ele subiu de novo. Quando ele subiu, ele deu uma segunda queda. Quando ele deu a segunda queda, eu já sabia que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. E eu falei, Deus, eu tô toda errada. Eu tô fazendo muitas coisas erradas, eu não tô na presença, eu não tô buscando tratar, mas se o Senhor não tem mais nenhum propósito comigo na terra, me recebe, me perdoa. Eu te peço perdão, porque eu não tô preparada agora. E eu pedi perdão, foi muito rápido. Quando eu vi, Deus sabe que eu vi a folha verde ali da mata já, sabe? O avião assim em cima, se batendo todinho, e ele subiu de novo. Só que ele subiu e foi, eu acho que de Manaus para Parintins é mais ou menos uns 45 a 1 hora. Ele foi se batendo até lá, assim, sabe? Parecia assim que tava faltando alguma peça. Parecia que ele tava dentro de um monte de vento, não sei. E quando esse avião subiu, eu fui orando até lá. E eu fui conversando com Deus muitas coisas. E eu sabia que Deus tinha me dado um livramento muito grande. Disso eu sabia. E foi quando eu orei, né? Senhor, se eu tenho algum propósito, me deixa ficar mais um pouco para cuidar das minhas filhas, para cuidar do meu esposo, cuidar da minha família e tal. Quando eu cheguei
em Parintins. Eu fiquei 3 dias ou 2 dias, não lembro quando foi para voltar. Eu estava com muito medo, mas para voltar de lancha são 10 horas para Manaus e eu não gosto de andar de lancha, porque eu também já tive um livramento de água e um livramento de afogamento. Então eu disse, Senhor, se o Senhor me deu livramento para vir, eu não tenho coragem de voltar de lancha, me dá... assim, me dá uma viagem tranquila de volta. E quando eu cheguei no aeroporto, Deus trocou o avião, era um outro avião, eu acho que de uma empresa, não sei o que tinha acontecido, eu acho que foi tão sério aquilo que eles trocaram. Conclusão, Deus trocou um avião e trocou o avião, eu vim um avião melhorzinho, maiorzinho, cheguei em casa e aí minha vida continuou de novo do mesmo jeito, na mesma correria, na mesma agenda, no mesmo tudo, e eu não parei. E aí aconteceram outras coisas, que alguma coisa que eu tenho no meu testemunho, uma parte, né, que eu conto aí no meu canal. Mas para resumir, amados, nessa passagem que eu li para vocês, Paulo quer ir para esse lugar, para fazer um trabalho ali, para Deus, mas o Espírito Santo o impede. Deus não deixa ele ir. Ninguém sabe por quê, mas Deus não deixou ele ir. Não tem relato na Bíblia porque Paulo não chegou até o local. Mas o Espírito Santo mandou que ele fosse para outro lugar. Às vezes você vai querer estar ali, vai ajeitar, vai falar com pessoas, vai ficar tudo certo. E no dia não vai dar. Ou até você vai desejar fazer e desde o começo, que foi o meu, desde o começo do dia já deu tudo errado. Deu tudo errado, tudo errado. Então parem, em nome de Jesus. Pergunte para o Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Por que que isso não está dando certo? Qual é o propósito? Eu me coloco nas tuas mãos. Toma direção, Pai. Que o Senhor seja... que eu tenha a bênção do Senhor para fazer isso aqui. E se for da vontade do Senhor, vai dar certo. Se não for, Deus vai tirar do teu coração, Deus vai excluir esse seu planejamento, esse seu desejo. Tá, amados? Então, eu desejo que vocês fiquem em paz, que esse testemunho assim, daí um alerta espiritual para todos nós. E que Deus abençoe aí você e essa família. Amém.